Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha. Semana de 4 a 10 de setembro de 2018, mural de notícias. Temer pede apoio financeiro a presidentes de bancos para reconstruir Museu Nacional. Para que servem os índices em educação básica, como o IDEP? Pacote anticrise de Macri não atrai confiança e peso segue desvalorizado. Extrema-direita ganha peso na Suécia e há poucos dias de eleições cruciais para a União Europeia, e Reino Unido denuncia russos por suspeita de ataque a Skripal. E uma vez lido o mural de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos lá então para aquela aulinha de destaque. Temer pede apoio financeiro a presidentes de bancos para reconstruir o Museu Nacional, né? Aquele que era, então, o maior museu, né, aqui do Brasil, Museu de História Natural, o maior da América Latina, com peças muito importantes, como Luzia, naquele crânio, que é apontado aí por antropólogos, por pessoal aí da área, como o mais antigo crânio encontrado no continente americano. Pouco mais aí, 11,4 mil anos, que é calculado aí, e Luzia, que descobriu, que aí depois eles descobriram que era uma mulher, então já era, virou cinza, né? Esqueletos de dinossauros, múmias aqui da região andina, múmias do Egito, peças que só poderiam ser encontradas nesse museu, acabou virando cinza. Nós sabemos, pelo menos por enquanto, né, fato é que o museu queimou, né, ainda bem no sentido de que ele já havia fechado. A causa do incêndio até agora, e quando a equipe aqui do NEAF aprontou aí o material que estou gravando agora, não existe ainda um levantamento que aponta se foi algum curto-circuito, se foi tocha de balão, se foi um atentado, não sabemos, mas como eu falei agora há pouco, o fato é que o museu praticamente virou cinza, e aproximadamente 20 mil peças. Andamos lendo, né, andamos aí pesquisando, isso também é dito na imprensa, de que o acervo do museu é de 20 milhões de peças, tanto que quando o incêndio estava ocorrendo, havia um jornalista que falava em 20 milhões de peças que haviam sido queimadas. Disse, não, peraí, nem o Louvre tem exposto 20 milhões de peças, mas se foram 20 mil, ou pouco mais, ou até um pouco menos, não deixa de ser uma pena de mostrar, né, a situação lamentável que vive o estado do Rio de Janeiro, porque, claro, desde 2004, autoridades especializadas vinham apontando que a tragédia no museu poderia sim acontecer, quer dizer, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, era uma tragédia anunciada. Tudo isso mostra para nós o quanto há um enorme descaso que começa aí com as autoridades e depois também parte da população, que muita gente que está indignada com o fato nunca visitou o museu. Uma pesquisa recente apontou que perto de 95% dos brasileiros não pisam no museu. Você, né, candidato, qual foi a última vez que você esteve no museu? Sendo que aqui, se você é aqui de São Paulo, museu
É o que não falta, né? Se você for aqui, por exemplo, no Centro Velho, você vai encontrar museu, você vai encontrar museu na Tiradentes, a Pinacoteca, que tem um importante acervo. Em frente ali, você tem o Museu de Arte Sacra, Avenida Paulista tem o MASP, Ibirapuera tem o MAN, quer dizer, museu aqui não falta, né? O Ipiranga está lá, fechado, ainda em reforma, porque o governo do estado de São Paulo também reclama que não tem aí muito dinheiro, que é o caso agora do governo federal, que está pedindo aí para a iniciativa privada contribuir em alguns milhões e milhões de reais para reativar aí o museu, que a gente, claro, não sabe nem quando a obra vai começar e nem quando ela vai ser terminada, né? Já que o prédio só tem 200 anos, pode ser que ele leve mais 200 anos para ficar pronto, né? Ironia à parte, o triste dessa história é aquilo que nós aqui já sabemos. O fato é, o mais importante museu de história natural virou cinza e vamos aguardar para ver qual é a causa desse incêndio e o desenrolar aí ao longo desse resto de ano, né? Porque para você que vai fazer uma prova, é importante que fique de olho aí nesse triste fato. E vamos lá, continuando aqui o nosso top atualidades. Brasil Educação. Para que servem os índices em educação básica, como o IDEB? Então você tem aí a divulgação do IDEB, Índice Nacional de Educação Básica de 2017, na última segunda-feira, dia 3, revelou que o Brasil não teve melhora significativa na educação desde a última avaliação. Ou seja, a situação catastrófica da educação no Brasil continua sem mudar, ou pior, né? Vai piorando. Estamos em ano de eleição, eleição para governador, eleição para presidente, eleição para senador, deputado federal. Todo mundo promete e sempre lembra, educação é minha prioridade. Olha o caso de São Paulo, que agora está empatado com Rondônia, perdeu 3 pontos na educação básica. E estado de São Paulo continua ainda com o ensino médio extremamente caótico. Isso tudo em plena campanha presidencial. Olha, ele não salva um governo, hein? Não salva não salva partido, tá? Para depois não dizer que estamos falando mal de um partido. Não se salva um, infelizmente. Então dá uma olhadinha na matéria para entender para que servem esses índices, né? E por que ele aponta que a situação da educação no Brasil é isso mesmo, uma catástrofe, infelizmente. Relação IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação, é divulgado. Brasil piorou ou estagnou em relação a 2015. Sugestão de leitura sobre Alckmin, São Paulo perde a liderança nas 3 etapas da educação básica. Mundo Economia. Pacote anticrise de Macri não atrai confiança e peso segue desvalorizado. É a maior desvalorização do peso argentino em relação ao dólar. É histórico isso. Macri está indo para o 3º ano de mandato. A Argentina não consegue sair da crise, pelo contrário, afunda. E isso pode repercutir no Brasil, porque não pode esquecer, candidato. A Argentina é um parceiro importante da economia brasileira e membro também importante do Mercosul. Ok? Relação. Macri anuncia pacote de medidas econômicas. Medidas não foram bem recebidas e geraram protestos. Sugestão de leitura. Dólar dispara na Argentina. Por que as medidas de Macri não estão funcionando? Mundo Política. Extrema-direita ganha peso na Suécia há poucos dias de eleições cruciais para a União Europeia. E claro, lá também, né, não é diferente muito daqui, violência cresce, hein? Os candidatos lá andaram trocando farpas, inclusive a xenofobia e o populismo tem crescido muito na Suécia. O partido SD subiu, conseguiu 17% de cadeira,
enquanto que os democratas, que é o governo, perdeu. A Suécia tem 10 milhões de habitantes, 400 mil pessoas entraram no país nos últimos anos. Claro que isso gerou aí um choque, e é por isso que esse partido de extrema-direita, que agora vai incomodar o governo, promete, num futuro não muito breve, tirar a Suécia da União Europeia. Relação: extrema-direita ganha força nas eleições suecas. Xenofobia e eurofobia são bandeira dos partidos dos democratas suecos. Sugestão de leitura: a ultradireita ganha força na Suécia à custa dos partidos tradicionais. Mundo Justiça. Reino Unido denuncia russos por suspeita de ataque a Skripal. Não pode esquecer isso, hein, candidato? Março de 2018, um atentado, envenenamento ao ex-agente Skripal e sua filha. Eles felizmente não morreram, mas ficaram em estado muito grave no hospital. O governo, né, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, acusou a Rússia de estar por trás disso. Vladimir Putin, houve uma crise diplomática aí. Isso foi estendido para outros países também. Então a situação ficou muito tensa, diplomaticamente falando, e não pode esquecer esse atentado que ocorreu lá em março desse ano, que foi falado aqui mais de uma vez. Relação: Alexander Petrov e Ruslan Boishov, russos, são acusados pelo atentado a Skripal e mandado de prisão europeu é expedido contra eles. Sugestão de leitura: o envenenamento de um ex-espião que elevou as tensões entre Rússia e Reino Unido. E vamos à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua tela. E nós aqui do NEAF esperamos que você escolha a alternativa B de bola. Isso, Cerrado. Você sabia, candidato, que o Cerrado é o bioma mais antigo vivo hoje, né, claro, né, no planeta? É calculado aí que o Cerrado tem há 40 milhões de anos e que ele não é o maior bioma brasileiro e nem quer dizer, ele é o maior, bioma brasileiro, porque o bioma amazônico não é só o do Brasil. Você tem a Amazônia na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Equador, nas Guianas. Então, o maior bioma brasileiro é o Cerrado. Claro que isso gerou aí, eu andei alguns candidatos, alguns desses alunos ou dos que acompanham aqui o trabalho do NEAF andaram deixando aí algumas dúvidas. Ótimo, legal, parabéns, é por aí mesmo. Mas o que nós aqui do NEAF queríamos era trazer o que para você? Aquilo que eu vou alertar você agora. O bioma amazônico não é o mais ameaçado hoje no Brasil. O bioma cerrado, sim, esse sim, é o mais ameaçado hoje no Brasil. O desflorestamento do cerrado é mais acelerado que o amazônico, tá? Esse que é o tema-chave, ok? E claro, né, polêmicas à parte, sempre é bom trazer você aí para esse debate sobre meio ambiente, ecologia, que é importante. Então, alternativa B de bola, Cerrado. E vamos ao desafio dessa semana. A Organização Mundial do Comércio confirmou a decisão que considerou como subsídios ilegais e regras discriminatórias uma série de programas de incentivo do governo à indústria brasileira. Trata-se da maior condenação contra subsídios à indústria que o Brasil já sofreu. Aponte abaixo um dos programas de incentivo do governo brasileiro que a OMC condenou
atendendo a uma ação movida pela União Europeia e Japão. A. Inovar Alto, do governo Dilma. B. PAC, do governo Lula. C. Plano Nacional da Indústria, governo Dilma. D. Programa de Incentivo ao Aço, governo Temer. E. Alcoa Brasil, governo Temer. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 4 a 10 de setembro. Esperando que você tenha gostado e que seja sempre muito útil aí a sua pesquisa, a sua leitura, não é? Sua formação aí, se preparando para mais um concurso. Prometendo voltar a semana que vem, hein? Até lá.